Finalmente saiu a troca de Jimmy Butler. Quase 2 meses depois do astro pedir uma troca, o Miami Heat o enviou para o Golden State Warriors. E nesse vídeo eu te conto tudo sobre essa troca, mas antes eu já peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like nesse vídeo. E para começar, vamos falar o que cada time levou nessa troca. O Golden State Warriors recebeu Jimmy Butler, o astro que eles queriam ao lado de Stephen Curry. O Miami Heat recebeu Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada. Também participaram da troca o Detroit Pistons, que recebeu Josh Richardson e Lindy Waters, e o Utah Jazz, que ficou com Dennis Schroeder. O que Pistons e Jazz enviaram nessas trocas ainda não foi noticiado, deve sair nas próximas horas, mas não deve ser nada muito relevante, talvez alguma compensação financeira, talvez alguma escolha de draft, talvez só tenham recebido o mesmo salário desses jogadores para poder viabilizar essa troca. Mas o que foi que motivou essa troca? O Jimmy Butler. Ele queria sair do Miami, não estava feliz no Heat e vinha forçando uma troca. Mas vamos falar dessa história desde lá do começo. Na temporada passada, o Miami Heat caiu na primeira rodada dos playoffs para o Boston Celtics, e o Jimmy Butler não jogou por conta de uma lesão. Mas ele deu uma entrevista dizendo que, se ele estivesse saudável, o Miami Heat teria eliminado o Boston Celtics e teria eliminado o New York Knicks. Essa entrevista pegou muito mal com Pat Riley, que é o presidente do Miami Heat, que deu algumas declarações dizendo que o Jimmy Butler precisava falar menos e jogar mais, e esse foi o estopim para que a relação dos dois degringolasse e ficasse cada vez pior. E tudo indicava que o Jimmy Butler queria uma renovação de contrato máxima com o Miami Heat. Só que o Heat nunca ofereceu um contrato máximo para ele. Então esse também foi um outro ponto de discórdia entre Jimmy Butler e a franquia. Sem essa proposta de renovação e com uma relação conturbada com Pat Riley, o Jimmy Butler ficou infeliz e começou a fazer um corpo mole. Por conta disso, ele foi suspenso mais de uma vez pelo Miami Heat, recebeu algumas multas milionárias e acabou sendo colocado ali numa janela de trocas. Tudo piorou quando, depois de uma partida, o Jimmy Butler deu uma declaração dizendo que ele estava extremamente infeliz e que ele não se via mais conseguindo recuperar sua felicidade em Miami jogando pelo Heat. Daí pra frente as coisas foram por água abaixo e foi reportado que ele aceitaria jogar por qualquer equipe menos o Memphis Grizzlies, e depois, com tudo andando de maneira bastante lenta, 4 equipes surgiram como o principal foco do Jimmy Butler. O Golden State Warriors, que acabou recebendo, o Dallas Mavericks, Houston Rockets e o Phoenix Suns, que era o principal rival do Warriors até essa troca ser efetuada. Todos os outros times se afastaram de uma possível troca pelo Butler porque o contrato dele se encerra nessa temporada. Todos os outros times se afastaram de uma possível troca pelo Butler por conta do contrato dele. O vínculo dele se encerra ao final dessa temporada. Ele tem uma opção de renovação por mais uma temporada, e isso fez com que essa novela durasse quase 2 meses. O pedido de troca foi na metade de dezembro, então quase 2 meses se passaram antes que ele conseguisse de fato ser negociado. E por conta dos times saberem que o Miami Heat precisava trocar o Jimmy Butler a qualquer custo, porque senão perderia ele de graça ao final da temporada, o valor de mercado dele caiu muito. E por isso o Miami Heat recebe muito pouco em troca de um superaço da NBA. Um pacote com Andrew Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada é baixo para o Jimmy Butler. Mas como foi que essa troca ocorreu? O Golden State Warriors quer maximizar os últimos anos do Stephen Curry em busca de mais um título. A ideia inicial era buscar tanto Kevin Durant quanto LeBron James, mas isso não ia rolar. O LeBron James disse que não quer sair do Lakers, não gostaria de ser trocado após a troca do Luka Doncic para Los Angeles, e aí isso caiu por terra. Ainda assim, o time tentou o Kevin Durant, só que foi reportado que o Kevin Durant não tinha interesse em voltar para o Warriors, que ele tinha algumas questões que ele entendia que não era o melhor movimento. Muito se diz que é o fato dele não ter uma boa relação com o Draymond Green, ou também entender que o barco do Warriors já passou. Então, por conta disso, o Warriors passou a olhar para o Jimmy Butler como opção. Só que o Butler era alvo do Phoenix Suns. O Suns está tentando trocar pelo Butler já há algumas semanas, e o grande empecilho é o fato do Bradley Beal ter uma cláusula de que ele pode negar alguma troca. E para que o Butler chegasse ao Phoenix Suns, o Bradley Beal teria que ser negociado, e, ao que tudo indica, ele não iria abrir mão dessa cláusula para ser negociado para algum lugar que ele não quisesse ir. Portanto, acabou dificultando bastante essa troca do Butler para o Suns. Em contrapartida, foi reportado que poderia haver uma troca direta, o Butler indo para o Phoenix e o Durant indo para Miami. Isso acho que não faria muito sentido, porque não ia mudar o patamar, na verdade, de nenhuma das equipes. E aí o Warriors entrou na jogada e conseguiu fazer um pacote que, em tese, agradou o Miami, que recebe um Wiggins fazendo 17,6 pontos por jogo, convertendo 38% das suas bolas de 3 pontos, um Kyle Anderson que pode ajudar na rotação, tanto como ala quanto ala pivô, e é aquele point forward que consegue levar a bola para ataque, um PJ Tucker que talvez nem fique em Miami, ele é um jogador que não foi nem utilizado pelo Utah Jazz nessa temporada, e uma escolha de primeira rodada que pode ajudar ao Miami Heat se o Heat entender que é hora de começar uma reformulação. Acredito que não seja o caso. O Miami Heat ocupa a 6ª posição da Conferência Leste com 24 vitórias, 24 derrotas, e tem uma dupla jovem em ascensão
em Tyler Hero com 25 anos e Bam Adebayo com 27, dois jogadores entrando no auge e que podem ser as novas caras da franquia. Juntar o Wiggins a esses dois atletas dá uma dinâmica boa tanto no ataque quanto na defesa, já que o Wiggins é um bom defensor, e isso pode sim ter um impacto positivo para o Miami Heat. O Warriors, por sua vez, faz um movimento de all-in, é tudo ou nada, o time quer tentar conquistar mais um título antes do final da carreira do Curry. Nesse momento, o Warriors ocupa a 10ª posição da Conferência Oeste com 25 vitórias e 24 derrotas, estaria em play-in, talvez o Jimmy Butler seja a peça que faltava para mudar o patamar desse time. Por conta disso, o Warriors já renovou o contrato do Butler por mais 2 temporadas, e ele vai receber 121 milhões de dólares. O único problema é que o Butler vem numa temporada muito abaixo das anteriores. Ele tem média de 17 pontos por partida, o que é a pior marca dele desde a temporada 2013 e 2014, quando ele ainda era um jogador em ascensão no Chicago Bulls. É lógico que os problemas extra-quadra dele em Miami, o fato de ele não estar feliz no Heat, também influenciaram nessa queda de produção. Mas o Butler tem 35 anos. É um jogador já de uma certa idade que tem alguns problemas de lesão. A última vez que ele jogou mais de 65 jogos foi na temporada 2018-2019, quando atuou por Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers. Então tudo isso pode interferir. O fato é que o Butler é uma estrela, é um cara que pode agregar muito ao time do Warriors ao lado do Curry e do Draymond Green, se ficar saudável. Pode elevar esse time de patamar, principalmente nos playoffs. A gente sabe que o Jimmy Butler é um cara que gosta de playoffs, gosta de momentos decisivos e pode ajudar bastante o Golden State Warriors nessa situação. Para finalizar rapidinho, o Utah Jazz recebeu o Dennis Schroeder, que vai para o seu 9º time em 12 temporadas na NBA. É um excelente jogador, mas vem sendo bastante utilizado como moeda de troca na NBA e não deve permanecer no Utah Jazz, que já tem uma legião de armadores ali. Então, ou pode ser cortado, ou pode ser envolvido em outra troca até o final dessa trade deadline. E o Detroit Pistons recebe o Waters e o Richardson, que são jogadores de rotação. O Richardson vem sendo pouquíssimo aproveitado nessa temporada, jogou pouquíssimos jogos em Miami, e o Waters chegou a ser bem aproveitado pelo Steve Kerr no Golden State Warriors, fez bons jogos, mas vinha perdendo espaço nas últimas semanas, mas deve encontrar algum espaço na rotação do Pistons, que é um time mais novo e que pode utilizar sua experiência para conseguir alçar voos maiores nessa temporada e voltar aos playoffs depois de 5 anos. É isso, me diz aí até onde você acha que o Warriors vai chegar com o Jimmy Butler, quem você acha que levou melhor nessa troca. Já se inscreve aqui no canal e acesse jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que sair sobre a NBA.